Vamos lá, pessoal. Começar outro, vamos lá. Pessoal, comecei outro. Foi tanto comentário que tivemos que começar outro. Vamos lá, começar. Tem que dar um tempinho para todo mundo voltar. A prova tem tantos detalhes que, né, com certeza aí vamos ter que entrar todo mundo de novo, né? Vamos lá. Eu espero uns minutinhos, enquanto isso eu vou retomar alguma coisinha. Mas claro, estamos comentando uma prova, né? Estamos comentando 3 provas subjetivas do Ministério Público com várias questões, claro que demanda tempo. Nós não temos acesso total à prova, ao enunciado, estamos só com informações, então estamos aqui tentando fazer aí uma bola de cristal, né? Mas é importante. Sim, já salvei, compartilhei o vídeo, está salvo o vídeo anterior, tá? Vou dar um tempinho para o pessoal voltar aqui, bastante gente voltando aí. Vamos lá dar um tempinho, mas vou retomar o comentário do final da grupo 2, só falta o grupo 3, a gente já termina, mas é importante, né? 2 premissas, vou retornar para quem entrou depois, já falo da improbidade de novo, tá? Mas vou retomar com o professor do Advério, promotor de justiça, da Advério promotor de justiça dos cursos. Eu estou aqui comentando a prova do MP de Goiás. Eu estou fazendo comentários de grupos 1, 2 e 3, mas sou professor do grupo 3, então 1 e 2 é comentários como estudioso, como promotor, mas, né, isso é uma ponderação. E segundo, também eu estou fazendo só com base nas informações, eu não tenho a leitura completa denunciada. Então pode ser que depois, por causa de algum detalhe da questão, o espelho da questão vá para uma direção ou outra de acordo com os enunciados, os detalhes. Todo mundo está contribuindo para trazer mais algum detalhe, né? Mas aqui estamos fazendo isso. No grupo 1 já comentamos a prova do grupo 1, que é a prova de penal, todos que a gente pode obter informação. Grupo 2 já estamos terminando, de civil para civil difuso. Estamos na questão prática, uma questão realmente de um parecer, que é um pouquinho complexo, não a estrutura, então o despertar do relatório ficou fácil. A estrutura do parecer, naturalmente, mas tem que festar questões processuais preliminares, né? A questão da legitimidade da associação em propor a CP, a improbidade, e a questão discutível ou não do MP de uma legitimidade superveniente para pedir a condenação, né? Como do prefeito de improbidade pela omissão. Eu acredito que não, tá? Se chegar só nas alegações e fazer isso. Mas, se no mais da questão encaminhou com o Ministério Público ativamente, que propôs alguma coisa, aí talvez pudesse sim pedir a coisa. Mas eu acredito que não. Eu não faria essa coisa. Eu pediria ao final, até para mostrar conhecimento, eu fosse responder a prova, eu não botaria improbidade nesse momento pela associação e mandaria cópia, até por questão também da própria atribuição, cópia para o promotor do patrimônio público, né, para apurar a omissão do coisa em relação a essa situação. Acredito mais viável, tá? E mostrar que você está atento e deve ser considerado o fato de você mandar cópia para o promotor do patrimônio dizendo para apurar a improbidade, né? Mas, né, vai saber, o examinador pode ser bem moderno e dizer que pode ter uma legitimidade superveniente do MP nessa ação para pedir a improbidade. Eu acho forçado, mas a gente nunca duvida do examinador. A banca tem uma feição pessoal e a gente percebeu nitidamente, porque tem questões muito pessoais, de doutrina específica, de casos específicos que demonstram. Até hoje no grupo nosso do Advério acharam uma ação parecida com aquela do grupo 3, que não é exatamente igual, mas parecida. Então, tem gosto pessoal sim. Tá, então não temos como excluir, não só nessa do MP de Goiás, como outras, né? Mas vamos lá, já tem bastante gente que voltou aqui, sejam todo mundo bem-vindos novamente, precisamos de mais um tempinho. Comentando, então, finalizando o parecer, que era da peça prática do grupo 2, a improbidade ou da ilegitimidade ativa da associação, pedindo cópia para o promotor da improbidade para apurar a omissão do prefeito. No município, dano ambiental com certeza pela omissão dele. Não daria dano material aos pescadores. Dano material aos pescadores, o município não tem essa competência, não tem esse dever primário, mas sim só subsidiário na impossibilidade. Por fim, a indústria, com certeza, dano moral coletivo, sim, agora não para a própria associação, naturalmente para o fundo, tranquilo, letra de lei. Depois, dano material para os pescadores, sim, os pescadores que eventualmente não têm o seu direito material, pode liquidar em sentença depois que cada um perdeu, deixou de pescar e assim por diante, né? Reparação dos danos ambientais, com certeza, e reparação, instalação de filtros, sim, você precisa que para o futuro não polui mais, perfeito, né? O da indústria, todos os pedidos procedentes, salvo que o dano moral coletivo não seja para a associação, mas sim para o fundo lá, o fundo
específico para isso, tá bom? Com isso nós encerramos o comentário do grupo 2, na medida do possível, das informações que eu tinha, tá? Esse é o caminho que eu acho que vai trilhar o espelho com essas informações. Se tiver algum detalhe diferente que eu não consegui acessar, talvez o espelho tenha um ponto ou outro de divergência, mas no geral são essas as ponderações, tá? Agora do grupo 3, esse eu posso falar com mais propriedade, é o grupo que eu me dediquei no Advério, fui professor dos simulados do grupo 3 e felizmente fiquei muito feliz porque na peça prática era um parecer, desculpa, era uma ACP e eu trabalhei com a ACP, o modelo de ACP, caso muito semelhante de declaração de inconstitucionalidade incidental, inclusive por ilegitimidade, por vício de origem. Naquele caso tinha botado justamente um vereador que começou, por exemplo, na Câmara de Vereadores começou um projeto de lei, e o meu espelho da prova do simulado foi, olha que coisa, foi uma ilegitimidade, uma inconstitucionalidade por ilegitimidade passiva, né, incidental, por ilegitimidade passiva do início do processo legislativo, exatamente no caso de criar cargo, que foi de implementar a remuneração, tranquilo também. Fiquei muito feliz que acertamos praticamente a ação, acertamos inclusive no mérito a ação, muito bom. Tem naturalmente as nuances do caso concreto, mas fiquei muito feliz. Mas também tratei na questão também sobre... Mandei no dia anterior a prova, quem é do grupo da Advério, no grupo de WhatsApp, essa pode me convidar, escolher comarca, esse a gente brincou, isso é para escolher comarca, né? Sobre discurso de ódio, expressão em inglês, não sei pronunciar muito bem, o hate speak, né? Que é o discurso de ódio, muito atual. No dia anterior à prova, no grupo do WhatsApp do Advério, eu postei as teorias inusitadas, e uma delas era justamente essa teoria que foi pedida. Também falei sobre... controle de consolidade, consolidade é uma questão, trabalhei bastante isso, uma questão bem específica, mas trabalhei controle de consolidade. E também de eleitoral, falei bastante de inelegibilidade, falei se uma coisa fosse cair em inelegibilidade, foi mais tranquilo ainda, né? Não tem essa a regra que me pediu participar também como participação de vídeo, não. A gente, como regra aqui no Advério, não permite, eu peço desculpa, mas não tem a participação não, tá? A gente faz um comentário lateral, os comentários por escrito que eu puder aqui, vou ajudar aqui, mas esse é o objetivo mesmo do comentário, ser um comentário lateral do professor com base no que obteve nesse MP de Goiás de informações sem ter acesso ao enunciado da prova. Vamos lá, comentário do grupo 3 então. Muito feliz por ter assentado bastante dos itens da prova com o professor do grupo 3 da Advério. Bom, a peça prática, muito interessante, né? Contava um caso do município, que o vereador daquele município, que também é servidor, propõe uma lei, uma mudança na lei orgânica, né? Ele não tem legitimidade para isso, especialmente pela questão de vantagem a servidores, que na verdade, vício inicial de iniciativa, não pode, isso é por simetria constitucional, por princípio até essa é uma de repetição obrigatória, inclusive, né? Ou de repetição obrigatória, é iniciativa privativa do chefe do executivo, seja do prefeito, já basta por aí. Não sei, a questão não falou se passou por lei, se tratou como lei orgânica ou teve violação do procedimento, mas basicamente livre de iniciativa. Depois disso, que foi aprovada, publicada e sancionada e publicada essa lei, o prefeito faz um decreto, um ato concreto, o prefeito faz um decreto, beneficiando esse vereador e mais uma vereadora, só eles atendiam os requisitos, mas aí tem uma questão de pessoalidade, também para trabalhar com moralidade, mas basicamente essa questão. Eu faria como professor dessa matéria, né, uma ação civil pública, né, com pedido incidental de declaração de inconstitucionalidade, né, por uma inconstitucionalidade formal do vício de iniciativa do vereador, mas a inconstitucionalidade material também do decreto lá pela pessoalidade e da nulidade, tá? Porque literalmente está violada a Constituição nesses aspectos aí. Então, uma CP, em primeiro grau, com pedido incidental, pedindo... Agora, tem que cuidar que os pedidos não é declaração, não é erga omnes efeito, né? O pedido é nulidade, né, desse decreto de aplicação para esses dois vereadores, né? Claro, então, eu faria o quê? Essa CP pedindo, então, a declaração incidental de inconstitucionalidade, com pedido aí para anular o que foi dado aos vereadores. Faria pedido liminar, tem elementos para dar pedido liminar, viola flagrantemente, tem perigo em morte, está pagando, faria pedido liminar com base no artigo do novo CPC, da tutela antecipada, e também no artigo 12 da Lei de Ação Civil, citar os dois, né? Foi preliminar na CP com base no artigo 12 da Lei de Ação Civil Pública e também da improbidade, desculpe, do CPC, dizendo que tem plausibilidade, tem perigo na demora. Falaria da declaração incidental que é possível e pediria então a nulidade daqueles atos, né? Fundamento em constante formal e material. O detalhe aqui que surgiu até no grupo nosso do Advério de Tarde, que um aluno, alguém encontrou uma ação semelhante, veja, uma ação semelhante, um caso um pouco diferente, mas semelhante no seguinte sentido, até propôs uma improbidade
contra quem propôs a lei. Olha que interessante, porque o cara que propôs a lei, em benefício próprio, também cometeu um ato de improbidade. É um pouco forçada essa interpretação. Além de tudo, fazer uma ação de improbidade, pedir improbidade de quem propôs. Veja bem, só que veja bem, um propôs, tudo bem, mas todo mundo sancionou, o prefeito, todo mundo votou, o prefeito sancionou. É uma lei assim, o Poder Legislativo responder por proposição de lei da improbidade, aí vai ter que, vamos processar todo mundo que votou a favor da lei? E a inviolabilidade dos vereadores por votos, opiniões e palavras. Votos, opiniões e palavras é imune. A iniciativa daí, veja bem, é muito mais plausível a extensão da imunidade por palavras, opiniões e votos na proposição do que dizer que isso é totalmente ilegal o que ele fez. Ele errou sim, não podia propor, agora atribuir a uma improbidade, mas é possível. Parece que a examinadora que estava na banca propôs uma ação semelhante a essa, propondo improbidade em relação ao prefeito. Tá? Mas mesmo que, tudo bem, é uma CPI pedindo improbidade, em relação ao prefeito, né? Parece que tinha proposto, agora ser um vereador. Eu acho que um prefeito é diferente de um vereador. O prefeito executivo propor uma lei, naturalmente, que viola a questão orçamentária, uma questão, tudo bem. Agora, a banca seria muito pessoalista a fazer uma tese dessa. É uma CP, vamos lá, todo mundo, é uma CP, tá? Indo pela teoria minoritária e pessoal da banca, podia também nessa CP incluir uma improbidade pelo vereador que propôs, né? O prefeito que sancionou é ato político, o vereador que propôs é improbidade, o prefeito sancionou é improbidade, esse ato político. É uma seara muito nebulosa para afirmar numa banca que isso tudo é possível, né? Isso também é questionável, tem que ser recurso nesse caso, né? Eu, se fosse fazer a prova, né, eu faria uma ação civil pública, né, pedindo a declaração inconstitucional formal pelo vício de iniciativa, mais a unidade dos atos que deram, né? Mas, dada a pessoalidade que a examinadora talvez botou nessa prova, se poderia também pedir a improbidade do vereador por ter proposto, tá? Tudo bem. Aqui teve um aluno que falou que leu a ação dela e disse que já foi proposta uma ação civil pública. Beleza, improbidade do vereador, entendi. Mas assim, quem fizer uma ação civil pública não vai ter como pontuar. Talvez não consiga uma pontuação máxima. Quem botou talvez a improbidade ganha uma pontuação máxima porque é a preferência pessoal dela. Quem não fez vai ganhar uma pontuação menor, mas é uma ação civil pública que vai pedir a declaração da inconstitucionalidade formal e anulidade daqueles atos, porque mesmo na improbidade você pode acumular o pedido da nulidade daqueles atos que deram os benefícios aos vereadores, né, devolver eventual, pedir eliminar. Então, você vai cumprir a maioria dos requisitos do espelho da prova. Talvez não tenha improbidade, tudo bem, mas essa improbidade é extremamente tem que eliminar, com certeza, e tem que questionar a questão da improbidade. Por quê? É muito forçado dizer que um vereador, a proposta de um vereador gera de proposta de lei. Imagina que todo o Congresso, deputado e senador, pode ser proposto por enviado para propor uma lei. Com todo respeito, eu acho que isso está muito mais extensivo à imunidade do vereador. Se o vereador é imune por palavras, votos e opiniões, o cara que propôs a lei não vai ter imunidade? Não tem lógica. Mas o prefeito sanciona, é um ato político de sanção ou não tem como, né? Agora, o decreto sim, beneficiando pessoalmente, até pode ser questionável, mas não essa é o rumo muito da questão, tá? Então eu faria, resumindo nessa questão, um pouco nebulosa pela talvez postura pessoal de uma membro da banca do examinador. É uma ação civil pública, com pedido liminar, com uma arguição incidental de inconstitucionalidade formal pelo vício de iniciativa e material pela violação da pessoalidade e da moralidade. Perfeito. Mais algum outro detalhe que talvez não me falaram nada. Tá? Tranquilo. Os pedidos bem especificados. Quem foi meu aluno, eu fiz a CP, botei todos os requisitos da PCP, desde o endereçamento, qualificação, narrativa dos fatos, os fundamentos. Pedido muito bem especificado, os pedidos. Mais do que isso, né? Requerimentos finais, citação. Tem que ter a questão da audiência de preliminar de conciliação. Tem que ter isenção de custa por MP. Tem que ter uma regra lá no final, né? Mas, dada a preferência talvez pessoal do examinador, eu pudesse também pedir uma improbidade do vereador que propôs, do prefeito que sancionou. Acho as duas posturas muito pessoais e muito forçadas dentro hoje da doutrina majoritária e jurisprudencial, ok?
Agora, aqui tem um aluno dizendo que um candidato que faça ação de propriedade para proteger o patrimônio público. Bom, proteger o patrimônio público é proteger o dinheiro, não é só impropriedade, não é punir o responsável. Proteger o patrimônio público, se faz uma CPI pedindo a anulidade daquele ato do decreto de extensão, de gratificação, de aumento aumento de gratificação e mudar do provimento lá, ganhar uma promoção. Se você anula isso, você está protegendo o patrimônio público. Então, de novo, é uma expressão que não resolve completamente. Porque a CP simplesmente pedindo a nulidade daquele ato e não aplicação para aqueles dois vereadores, você está protegendo o patrimônio público. Pedir também improbidade, você também protege o patrimônio público em relação à improbidade. Mas, veja bem, é muito delicado. Vai ser muito da questão pessoal do examinador. Mas ele não vai ter como zerar ou pontuar se quem não botou improbidade. Isso teria que brigar muito. Aí tem que todo mundo recorrer em massa, vai para a banca, né? Muito bem, foco patrimonial eu ia só na primeira versão por mim dar, tá? Muito bem, outra questão agora, passamos dessa, bem controversa, mas possível, todo mundo acessou, talvez não acessou como o examinador queria, mas com certeza foi muito longe. Quem foi meu aluno com certeza viu todas as dicas, estrutura, tudo que eu orientei lá, foi muito legal. Fiquei feliz porque eu acertei inclusive o vice de iniciativa, né? Veja como a gente chama do advérbio, que a gente tem um centro de inteligência, né? O pessoal da inteligência que mapeia o examinador e mapeia a banca, e mapeia as provas do MP de Goiás para tentar antecipar. A gente não acerta nenhuma, mas nesse caso acertou e foi muitas, tá? Muito legal. Não tenho como permitir a participação de áudio, tá? Mas que é na regra aqui do curso, a gente fazer vídeos só da pressão do professor e de forma lateral, os comentários é por escrito, tá ok? Peço desculpa. Vamos lá. Questão que trabalhava aqui, outra questão, controle jurisdicional sobre atos da administração, bem tranquilo, né? Bem essa acessível a todo mundo, aquela discussão, né, do controle judicial é possível sim, da legalidade, né, tudo, que fica só afastado em regra, o judicial não entra na questão do mérito administrativo, conveniência e oportunidade, mas com uma ressalva, em casos excepcionalíssimos, quando violada flagrantemente a Constituição, quando violada a proporcionalidade, admite-se sim a intromissão no mérito administrativo. O MP defende essa tese. Devia ter sido essa tese. Devia ter sido essa tese porque o Supremo já tem vários precedentes em casos excepcionais admitindo a intromissão no mérito administrativo. Então, tem que fazer a regra geral e botar aquela situação específica. Depois, outra questão que tratava, legal, em liberdade de expressão e discurso do ódio, expressão em inglês, inclusive, né? Não sei se foi expressão em inglês na prova em si, né? Mas muito legal. Olha que interessante, isso aqui realmente é uma discussão jurídica de ponderação, no caso concreto, mas sim, tem que trabalhar com a questão da liberdade de imprensa prevalece, em regra prevalece, você tem toda essa liberdade, mas tem seus limites. A liberdade de imprensa se encontra no artigo da Constituição, lá 220, inclusive é bom citar, aquela questão lá de entender liberdade de direitos fundamentais, então tem limite sim, a questão de ponderação e proporcionalidade em relação ao direito de liberdade de imprensa e o discurso de ódio. E o Supremo tem precedentes, inclusive, muito interessantes nessa questão do discurso de ódio, aquela discussão lá de livros que já teve no Supremo, julgando, de livros fascistas, de várias, até de origem do Rio Grande do Sul, um caso bem famoso. Mais do que isso, tem um caso atual, né? Talvez por isso motivou, não sei se a examinadora fez a prova na véspera da prova, né? O caso da Porta dos Fundos, né? A casa da Porta dos Fundos, de certa forma é isso, né? Especialmente na questão de humorismo, está muito vinculado. Então, tinha que fazer uma dissertação da liberdade de expressão como regra, mas com a limitação, tem limite sim, na Constituição não pode ter questão do discurso do ódio, com certeza que não, tem limites, mas tem a questão da questão jocosa, a questão do humorismo, exemplo clássico, o Toffoli suspendeu. A Justiça do Rio de Janeiro deu a liminar para tirar a Porta dos Fundos lá daquele vídeo pejorativo, aquela questão de Jesus Cristo, ou o Supremo já suspendeu, a liberdade de imprensa prevaleceu, tem muito caso concreto, então é importante que vocês consigam isso, antissemita, perfeito, que teve aquela discussão do livro do Rio Grande do Sul que falava do nazismo, muito bom. Esses comentários são muito importantes, trabalhar da regra das sessões e cuidar que realmente isso é possível, esse controle, mas e aí também trabalhar questões questões de humor, hoje humoristas são muito fortes e vários presidentes no Supremo e no STJ, eles têm flexibilizado nas questões de humor, tá? É bem interessante. Repito, com o professor da advérbio do grupo 3, na véspera da prova, no dia anterior, eu mandei teorias inusitadas, uma delas foi exatamente isso, citando lá Daniel Sarmento, inclusive interessante, foi muito legal. Fiquei muito feliz de ter acertado na lata essa aí.
Mas, outra questão, trabalhava interessante, essa aqui é muito interessante, todo mundo conhece a questão das normas de repetição obrigatória, facultativa, mas talvez nem todas a proibida. O Supremo já julgou alguns casos, 2017, trabalhou a questão do poder constitutivo dos estados e a questão de normas normas de proibição, normas que não podem ser reproduzidas na Constituição Estadual. O caso emblemático de 2017 foi da questão dos governadores, que do artigo 36 para presidente, muita gente entrando ainda, para presidente, vou me acelerar, porque senão daqui a pouco termina o segundo vídeo, aí não vai dar, né? Para presidente tem a autorização do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, depois julgado pelo Senado, que é bicameral. Todavia, as inserções nas constituições estaduais para que exista autorização da Assembleia Legislativa não foi acatada pelo Supremo. E nas lesões, inclusive, de algumas ADIs, até pesquisei, o Celso de Mello faz referência expressa a normas de repetição proibida. E o Fux também, faz isso, o Barroso, nas ADIs 4777, 4674, 4362, o Barroso faz menção expressa da norma de repetição proibida. Uma delas é justamente essa de autorização da Assembleia Legislativa para processar governador. Diz que não precisa, é uma repetição proibida. Não pode dar Constituição, quem decide é o STJ, com os medidas cautelares, reais, tudo. O STJ decide sozinho. Então, essa é muito interessante. Muito bom, tá? Outra questão, se o TJ poderia, num controle concentrado de uma norma feita da Constituição Estadual, declarar de forma incidental um dispositivo da Constituição Estadual face à Constituição Federal. É uma hipótese bem remota e possível, até também quem é do grupo do Adverum de WhatsApp, quem é da contrator do MP de Goiás, a gente até foi botado já tem um artigo na internet, quem quiser aprofundar pode ler, do Dirley Nunes, que é um doutrinador de Constituição muito conceituado, ele trabalha com essa hipótese, dizendo categoricamente que pode, outros doutrinadores também. Sim, o que acontece? Numa análise de controle concentrado no TJ, ou seja, uma lei estadual ou municipal, frente à própria Constituição Estadual, o parâmetro da Constituição Estadual dizendo que é inconstitucional. Na verdade, também o TJ apreciar a inconstitucionalidade, ele acaba tendo uma causa pública aberta, ele pode analisar. Então, o parâmetro de controle de constitucionalidade, a norma da Constituição Estadual, se o TJ entender que essa norma é inconstitucional feita a Constituição Federal, ele pode, mas no detalhe, incidentalmente, reconhecer a inconstitucionalidade e aí não dá no mérito aquela questão, certo? Mas, ao detalhe, aí o cara pode recorrer, vai ao Supremo Tribunal Federal, recurso extraordinário, e aí até pode voltar para o TJ julgar aquela questão no âmbito estadual. Mas, sim, o TJ pode dizer que aquela norma estadual é inconstitucional feita a Constituição e não julgar aquela situação, tá? Isso aí, só para voltando rapidamente à questão anterior, sim, a irresponsabilidade penal relativa do presidente. Sim, é do presidente, de repressão proibida. Tem mais alguns precedentes, deixa eu ver aqui. Tem um precedente de 92. O primeiro precedente de repetição proibida, que não pode transportar para estadual, é de 91, das normas que conferem ao presidente da República competência para nomear ministros dos tribunais superiores. As normas do STJ e STF são normas de repressão proibida nos tribunais estaduais, para os embargadores. É um julgamento de 91. Para quem tiver curiosidade, o primeiro, mas não é tão recente, a DI 314, tá? É uma norma de repressão proibida. Nomeações pelo presidente dos tribunais superiores. Legal. Depois tem outra DI também, antiga, de 2002, 2599. Da prerrogativa dos governadores para a iniciativa de lei se por matéria tributária e orçamentária. Disseram que é a norma de repressão proibida do CTN lá. Interessante, a DI 25. Então, tem vários precedentes no Supremo sobre norma de repressão proibida, tá? Vários, mas com certeza mais ligados, mais recentemente ao presidente e ao governador. Mas também tem essas outras bem antigas. Veja, em 91 já disseram que é norma de repressão proibida a forma de nomeação do presidente da República para os tribunais superiores. Em 2002 disseram que é norma de repressão proibida a legitimidade do presidente da República propor matéria tributária e orçamentária, do 61 inciso 2b, e assim vai, tá? E agora disseram ser do governador, tá? Vamos lá, voltamos aí à questão do controle concentrado, já respondi, né? Mas vou reforçar que é possível um controle concentrado de uma lei estadual municipal no TJ, feita com a Constituição Estadual, o TJ, como caso pedir aberto, adotar em parâmetro com a Constituição Federal, dizer que a norma da Constituição Estadual é inconstitucional, uma declaração incidental que leva ao não
ao não julgamento no mérito daquela lei. Aí, naturalmente, cabe recurso extraordinário, ok? Muito legal, muito boa questão. Outra questão é agora de eleitoral. Eu também trabalhei bastante eleitoral, até foquei bastante nas ações. Acreditei que o examinador pudesse pedir ações eleitorais ou até crimes eleitorais conexos e conexos por causa da decisão do Supremo, mas foi numa situação bem... Eu falei, os temas centrais. No meu resumo que eu mandei para os nossos alunos, foi muito bom porque eu comecei com condições de elegibilidade e inegibilidade. Eu falei que é uma das coisas que mais cai, que mais incidência, inclusive em provas de concurso, é a inegibilidade. E essa aqui era fácil, claro, achar ela lá, já até dizia, parece que é a inegibilidade da reprovação das contas por ato de improbidade administrativa, e pedir qual é o competente da decisão do Supremo em relação a quem é as contas do prefeito. Tranquila, a decisão do Supremo em relação a isso é tranquila. Quem é o órgão, quem entende um pouco constitucional não precisa nem saber da decisão do Supremo para saber essa questão. Quem julga as decisões do prefeito de forma definitiva é a Câmara de Vereadores. Então, o Supremo julgou essa questão de eleitoral sim, e pacificou de que o órgão competente para reprovar as contas é o Tribunal de Contas. Essa é a regra para as pessoas, todas elas. Exceção, salvo, por exemplo, o prefeito, o governador, o presidente, que quem julga essas contas é o legislativo. Então, no município, então, a questão parece que é do município especificamente, né? A decisão o Tribunal de Contas dá um parecer prévio e quem julga as contas, né, é definitivo e é mérito, não cabe nem o Poder Judiciário entrar no mérito nisso aí. É uma decisão, um ato político, né, uma decisão política do Câmara de Vereadores julgar as contas do prefeito. Então, qual é o competente para julgar as contas do prefeito? Câmara de Vereadores. A partir daí, então, o Supremo decidiu isso. Os demais cargos, naturalmente, né, é o Tribunal de Contas. Né? Então, a inegibilidade gera o órgão competente para prefeito e a Câmara de Vereadores, por causa do artigo 31, lá que é definitiva. A pedir a natureza jurídica, né? A natureza jurídica do quê? Do parecer do outro. Não é vinculativo, é um parecer jurídico opinativo, natureza jurídica de parecer não vinculante, parecer, uma decisão administrativa. Aí, doutrinariamente, tem alguns outros nomes diversos, mas basicamente a natureza jurídica, eu acredito que o senador queria dizer o seguinte, que é um parecer não vinculante, é um parecer de caráter não jurisdicional, naturalmente, porque é tribunal administrativo, né? Não jurisdicional e não vinculante. Eu acho que é por aí que ele queria dizer, né? A não ser uma nomenclatura mais específica. Né? A natureza jurídica seria um parecer jurídico opinativo, não vinculante, e de caráter não jurisdicional. Eu responderia desta forma. Diferente do ato do prefeito, da Câmara de Vereadores, que sim é um ato político de aprovação ou desaprovação, né? Disso aí, tranquilo? Meramente opinativa, também acredito que é por aí, meramente opinativa. Ok, muito legal, decisão do Supremo. E aí a última questão dessa matéria, já indo para o final, finalmente, né, depois de tanto comentário, falava, eu já trabalhei, né, do controle jurisdicional sobre mérito administrativo, só botei aqui na minha ordem, fora de ordem, mas já trabalhei com todas. Acredito que não ficou nenhuma de fora. Só na minha matéria ficou a última questão, isso aí é o controle jurisdicional de ato sobre a administração, já comentei. Então, com isso comentamos a prova 3, encerrando, resumindo, o grupo 3 talvez era a que estava mais acessível do ponto de vista da dificuldade, e a peça prática era uma CP sim, com certeza uma CP, para nulificação daqueles atos que concediam a gratificação de 100% ao vereador, e outro vereador, e também a ascensão na carreira, justamente por haver uma inconstitucionalidade formal de vício de iniciativa e material também de pessoalidade e moralidade, com a questão pessoal, que pode se acrescentar aí também uma questão de improbidade, que eu acho forçado para o vereador ou para o prefeito. Né? Perfeito. Também falamos então de que liberdade de expressão e discurso do ódio estão tranquilo, que a regra é liberdade de expressão, mas vedar também o discurso ao ódio, com aquelas contornos, especialmente na questão humorística, a questão das normas de repressão proibida, julgamentos do STF, justamente sobre normas de repressão proibida, especialmente ligados ao prefeito e governador, da questão da autorização, as mais recentes, naturalmente, questão da repressão proibida, inelegibilidade, a competência, o órgão competente para prefeito e a Câmara de Vereadores, decisão do Supremo, controle consolidado também trabalhando bastante no advérbio, que realmente controle concentrado pelo TJ pode usar a Constituição Federal para negativar ou declarar inconstitucional uma norma da Constituição Estadual e por isso não julgar o mérito daquela ação, naturalmente com recurso extraordinário, possível, e o controle jurisdicional dos atos administrativos, a regra que não interfere no mérito oportunidade de conveniência, mas excepcionalmente, caso concreto, pode se ingerir é autorizado o Poder Judiciário, notadamente nas negativas de direitos constitucionais, na negativa de obrigações constitucionais, ou de violação flagrante da proporcionalidade, uma série de outras situações. E aí vamos encerrando já algum comentário aqui,
pedia para falar um dispositivo da lei específica, sim, da lei complementar. Tem no artigo 1º da lei complementar, artigo 1º, inciso 1, letra G. Tem várias letras aí gigantes. O artigo 1º da lei complementar 64 é o maior artigo legislado do Brasil, por mais que não saiba disso, é o maior artigo legislado. Então tem vários. Tem um artigo lá específico que fala especificamente sobre isso, tá? Tá na lei complementar 64, ok? É uma negibilidade na lei complementar. Com isso eu encerro os comentários. E ao encerrar os comentários, agradeço a atenção. Tivemos que fazer 2 vídeos pela extensão. Nós estamos comentando 3 provas subjetivas, e eu só refaço o comentário para dizer a vocês essas 2 ponderações que vocês, ao meu comentário, levem em consideração, que isso não é uma verdade absoluta por 2 motivos. Primeiro, que eu estou comentando as provas como professor titular do grupo 3, mas fazendo inserções no grupo 1 e no grupo 2 que não são da minha titularidade, mas claro, com conhecimento jurídico e aprofundamento, e como professor e promotor, e no grupo 3 com um pouco mais aprofundado, que eu fui professor da matéria. E o último complemento, eu fiz com base nas informações genéricas que eu recebi dos alunos. Eu não fiz leitura do enunciado completo. Significa que eventualmente o espelho pode caminhar para um lado ou outro de acordo com os detalhes da questão que eu não tive acesso. É um comentário genérico, mas a grosso modo a gente conseguiu indicar o caminho a ser seguido. Com base nisso, eu encerro essa live agradecendo muito a paciência de vocês, a contribuição de quem aqui participou, e repito, a todos vocês, com certeza isso é o objetivo desse vídeo, e sempre que a gente faz comentários posteriores, não é para resolver a situação de ninguém, mas assim, para dar um caminho para um eventual recurso, e mais do que isso, para aprender. Uma segunda fase serve muito para aprender, para uma eventual outra primeira fase, segunda fase que for fazer. Espero que não seja necessário, que já passem nesse, mas se for necessário, serve de aprendizado. Por isso, agradeço muito a paciência de vocês, encerro esse vídeo dizendo o seguinte: estudo inteligente, estudo de velho.